últimas aulas a gente já viu vários outros, né? A gente já viu o fator climático latitude, o fator climático altitude. Nós vimos também nas últimas aulas a questão da continentalidade, maritimidade. A gente falou sobre albedo, falou sobre massas de ar, tá? Então a gente já falou aí de alguns fatores climáticos. Eu vou lembrar vocês novamente que a gente classifica os diferentes climas do planeta de acordo com o conjunto desses fatores climáticos, tá? Então, esses fatores climáticos combinados, ou a combinação deles, a interação deles, melhor dizendo, elas vão fazer com que a gente tenha diferentes climas do planeta, tá? A forma como esses fatores climáticos se desenvolver em determinado local, ou como eles vão é, interagir com os outros fatores, vão fazer com que a gente tenha então os diferentes climas no planeta, beleza? Então vamos lembrar disso, tá bom? Então hoje a gente vai ver mais alguns outros fatores, mais 3 fatores. A gente vai ver hoje as correntes marítimas e como elas influenciam então nos diferentes climas. A gente vai falar um pouco sobre como a vegetação também faz parte desses fatores climáticos e vamos falar do relevo, tá? E aí a gente fecha alguns fatores climáticos, são os fatores climáticos fundamentais, beleza? Vamos lá então ver um por um mais esses 3 fatores climáticos importantes para os nossos estudos sobre o clima. Bom, o primeiro que eu queria falar hoje é o fator climático correntes marítimas, tá? Assim como a gente já falou das massas de ar na aula passada, que as massas de ar eram grandes volumes de massas atmosféricas que se formavam então num determinado ponto da nossa superfície e se deslocavam, aqui a gente está nas correntes marítimas é um pouco parecido, tá? As correntes marítimas elas são grandes volumes de água que vão se deslocar pelos oceanos, tá? Elas quase sempre elas vão nas mesmas direções, tá? E elas formam como se tivessem larguíssimos rios dentro do mar. Como assim, professor, larguíssimos rios dentro do mar? Na superfície, nos continentes, os rios eles vão na parte mais baixa, então eles têm na parte mais baixa do rio a gente vai ter uma maior corrente de água dos rios, né? Lá que nessas partes mais baixas de um rio a gente vai ter uma corrente maior de água, onde a velocidade da água vai ser maior, tá? E aqui nos oceanos a gente vai ter algo parecido acontecendo. Por quê? Porque dentro dos oceanos, assim como nos continentes, a gente tem relevos, né? Apesar da gente achar que o oceano aí ele tem algumas áreas só de ilhas que aparecem no meio do oceano, não, mas a gente tem na parte mais profunda do oceano também um relevo, e um relevo bastante acidentado, como é o relevo dos continentes, tá? E a água, esses volumes de água, essas correntes marítimas, para usar o termo correto, elas vão se deslocar nessas áreas, né, nesses larguíssimos rios, então dos oceanos, tá? Então a gente vai ter dentro do mar essa movimentação das águas e nessas áreas mais profundas vai facilitar então a passagem das águas, elas de uma maneira mais rápida, enfim, tá? Então a gente vai ter em função dessa característica, em função da natureza então do relevo marítimo, a gente vai ter essas correntes de correntes marítimas se deslocando dentro do mar, tá? Elas são movimentadas, essas correntes, tanto pela movimentação dos ventos, pela ação dos ventos, como pela própria influência da rotação da Terra, tá? A rotação da Terra, que acontece então, que se desloca aí para o oeste, a Terra se deslocando na direção oeste, portanto, né, fazendo essa movimentação, ela vai acabar influenciando também as correntes marítimas, tá? E uma coisa bem interessante em função disso, no hemisfério norte, as correntes marítimas elas vão circular no sentido horário, tá? Enquanto que no hemisfério sul elas vão circular no sentido anti-horário.
tá? Em função dessa característica da Terra, né, de fazer esse movimento de rotação. E aí, pesquisadores, oceanógrafos, né, que são quem estudam os oceanos, as correntes marítimas, eles verificaram que no hemisfério sul essas correntes vão estar no sentido anti-horário, enquanto que lá no hemisfério norte, na parte norte, ou seja, na parte acima da linha do Equador, a gente vai ter uma circulação das correntes marítimas no sentido horário, tá? Melhor dizendo. Então, aí isso já vai trazer características interessantes, diferentes aí tanto da parte norte do planeta como na parte sul do planeta, tá? Mas aí vocês devem estar se perguntando, tá, beleza, professor, correntes marítimas, a gente vai ter aí algumas correntes marítimas, e aí, o que que isso tem a ver, por exemplo, com a influência dos diferentes climas, tá? Gente, as correntes marítimas, elas vão possibilitar que a gente tenha mudanças no clima, sim. Elas vão contribuir para ter mudanças no clima. Na interação entre uma corrente fria e uma corrente quente, a gente vai ter interações e vai ter uma mudança no clima na atmosfera próxima a esse encontro dessas correntes, tá? Ó, verifica um pouco aqui no mapa que a gente tem correntes frias. As correntes frias, elas se caracterizam, obviamente, por vir de áreas frias do planeta, tá? A gente tem, por exemplo, aqui, deixa eu pegar aqui o meu laser, a gente tem as correntes que vêm aqui da Antártida em direção à linha do Equador, tá? Por exemplo, a corrente de Humboldt, que está aqui no Oceano Pacífico, próximo do Chile. A gente tem a corrente também aqui no Oceano Atlântico, no Oceano Índico também, tá? Que vem dessas áreas mais frias. Aqui em cima a gente também tem corrente fria, tá? A gente tem corrente da Califórnia aqui chegando também, vindo do hemisfério norte para o hemisfério sul. Vejam que a gente tem essas correntes frias e a gente tem as correntes quentes também, tá? A corrente do Brasil, a corrente do Golfo também aqui no hemisfério norte. Vejam que a gente tem diferentes correntes marítimas que são catalogadas, a gente está chamando essas correntes por nomes porque é aquilo que a gente acabou de falar. Basicamente, essas correntes elas quase sempre estão nas mesmas direções e a gente consegue então caracterizar essas correntes, beleza? Tá? E outras correntes, o encontro dessas correntes frias com essas correntes quentes vão transformar a temperatura da atmosfera próxima desse encontro entre correntes. Óbvio, a gente tem correntes mais quentes encontrando correntes mais frias, e isso vai causar uma mudança da temperatura na atmosfera daquele local. E eu não falei para vocês na aula passada sobre a maritimidade, como ela influencia. Lembra que a gente vai ter correntes também de ar que se formam no oceano e vão ainda entrar nos continentes. Elas são diferentes, geralmente úmidas, lembra? E a característica de temperatura delas vai ser influenciada aqui pelas correntes marítimas, tá? Obviamente, se a gente ter um encontro entre uma corrente fria com uma corrente quente, a gente vai ter uma temperatura um pouco mais amena e vai ter a formação, então, das chamadas massas de ar, né, que se formam nos oceanos. E essas massas de ar, dependendo da característica dela, desse encontro que ela tem de águas quentes ou águas frias, ou encontro dessas duas águas, a gente vai ter características, temperaturas diferentes dentro dessas massas de ar que se deslocam do oceano em direção aos continentes, tá? Quero que vocês notem uma coisa aqui nesse mapa também, dá uma olhada para o mapa, dá uma olhada para o mapa aqui, ó, né? A gente vai ter nesse mapa algumas áreas que são regiões áridas ou semiáridas, né? E aí tem uma influência muito grande das correntes marítimas, das áreas áridas, das áreas desérticas no mundo, tá, gente? Elas têm uma característica, tem um fator aí muito importante. Por quê? Quando a gente tem, então, uma corrente marítima influenciando, sobretudo, uma corrente marítima fria, ela vai influenciar que no continente a gente tenha uma menor quantidade de água chegando, de precipitação, ou seja, de chuva no continente. Como assim, professor? Vamos lá dar uma olhada em como essas correntes influenciam, as correntes frias influenciam áreas desérticas. Olha só, como essas correntes marítimas vão influenciar então os climas nos continentes, professor?
ainda há pouco eu mostrei algumas correntes e falei uma corrente quente, corrente frias, não é isso? Ó, a corrente do Golfo é uma corrente que é do hemisfério norte e ela é uma corrente quente, tá? Ela sai então de áreas mais quentes do hemisfério norte para as áreas mais frias. Ela é importante, por exemplo, que ela ameniza os rigores climáticos das zonas polar norte, do círculo polar nórtico. Tá? Do círculo polar do norte. E aí ela vai amenizar então os rigores, principalmente do inverno, numa faixa da Europa que vai sofrer com o intenso calor. Tá? Outra corrente que influencia, outras correntes que influenciam também são as correntes quentes, são as correntes que tem, por exemplo, no Brasil. Né? A gente tem uma corrente quente, no mapa a gente mostrou ainda há pouco, que circula principalmente nessa área próximo da costa brasileira. E ela faz com que, essa corrente quente faz com que aconteça uma evaporação das águas e elas vão para a atmosfera formando massas de ar carregadas de umidade, carregadas de precipitação. Então, essas correntes quentes, inclusive, no litoral brasileiro, que acontece no oceano próximo ao litoral brasileiro, ela é responsável por aquelas chuvas, aquelas grandes chuvas de verão, a intensidade das chuvas. Tá? Isso vai acontecer também em função da gente ter a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, que impede a passagem então das águas, dessa umidade, perdão, dessas massas de ar para a parte mais continental do Brasil. Então, geralmente, a gente tem uma quantidade bastante grande de chuvas no litoral brasileiro que está associado a essas correntes marítimas, né, quentes que influenciam na evaporação da água e fazem com que a gente tenha grandes precipitações, ou seja, grandes chuvas no litoral brasileiro, sobretudo naquele momento do verão, né, que a gente vai ter aquelas chuvas torrenciais, chuvas de verão. Tá? Ó, uma outra tipo de corrente, que é a corrente fria, elas vão influenciar também nos climas desérticos de alguns lugares. Olha só um exemplo que eu vou trazer para vocês. É a chamada corrente fria de Humboldt. Tá? Ela passa aqui no Oceano Pacífico, bem próximo ao litoral do Chile. Tá? E ela vai em direção à linha do Equador. Então, ela sai das áreas mais frias do Polo Sul e vai em direção ao Equador. Tá? E aí a gente vai ter algumas características. Essa corrente vai influenciar as massas de ar que vão vir do oceano. Tá? Então, vai vir massa de ar em direção ao continente, uma massa de ar úmida, por exemplo, que vem vindo dos oceanos. Lembra que eu falei na aula passada que as massas de ar que vêm do oceano, oceânicas, elas têm a característica de ser úmidas, tá? Mas quando elas passam aqui por essa corrente de Humboldt, que está aqui no oceano, próximo do litoral do Chile, tá? Elas vão atingir temperaturas menores. Então, ao passar por essa corrente de Humboldt, que é fria, aproximadamente 7 graus, 8 graus, inferior à temperatura média do oceano, né, nesse lugar. Então, ela vai acabar resfriando essa massa de ar e vai provocar uma condensação do vapor e vai acontecer chuvas aqui na região do oceano. Então, aquelas chuvas que se deslocavam ou que se deslocam dos oceanos para os continentes, aqui a gente vai ter uma influência de uma corrente marítima fria, que vai fazer com que essas chuvas caiam aqui no oceano e não cheguem, portanto, na área do continente, ou cheguem essas chuvas em menor quantidade no continente. Tá? Isso, gente, acontece sempre. Então, continuamente, esse deslocamento dessas massas de ar que vêm do oceano acabam sendo influenciadas pela corrente marítima fria e essas chuvas caem aqui no oceano em vez de cair na parte continental, para onde elas geralmente são atraídas, como a gente discutiu na aula passada, no deslocamento das massas de ar. Tá? Então, as chuvas, né, em função dessa corrente fria que passa pelo oceano, ela acaba acontecendo a condensação das chuvas e chega uma menor quantidade de água aqui, principalmente na parte norte do Chile. E nessa parte, a gente tem inclusive a formação do chamado deserto do Atacama, tá? Que é desértico porque tem uma quantidade de precipitação, de umidade muito baixa e faz com que essa área seja desértica. Tá?
No mapa passar, aqui no mapa que eu mostrei, no mapa no livro de vocês, a gente também tem as áreas desérticas, como o deserto do Saara, o próprio deserto da Califórnia, ela também é influenciada por essa característica aqui, tá? Então a gente tem correntes frias que vão influenciar as massas de ar que vêm do oceano úmidas e elas vão fazer com que essas massas de ar se esfriem, cai a precipitação aqui no oceano em vez de chegar nos continentes, formando, influenciando que essas áreas sejam desérticas também. Ah, professor, então é essa total a explicação? Não, esse aqui é um dos fatores que fazem essas áreas desérticas, tá? Tem outros fatores que fazem áreas desérticas também, tá? Mas uma área desértica, ela se caracteriza pela uma menor quantidade de umidade, pela uma menor quantidade de precipitação nessas áreas ao longo do ano, tá? Como o deserto do Atacama, como o deserto da Califórnia e outros desertos que a gente tem no mundo, beleza? Então, ah, é assim que as correntes marítimas influenciam então os diferentes climas do mundo, beleza? Vamos ver um outro fator climático muito importante. Ó, um outro fator climático importante aqui é a vegetação, tá? A vegetação vai ser fundamental também. Lembra que eu falei lá também numa aula passada que há uma formação grande de massas de ar úmidas lá na floresta amazônica, né? Que trazem umidade para a região sudeste, para a região sul, né, do Brasil, tá? Então a gente tem também a influência da vegetação, ela é fundamental para a gente definir os climas também, tá? Ó, os diferentes tipos de cobertura vegetal eles vão apresentar grande variação de densidade, o que vai influenciar diretamente na absorção e na radiação do calor, tá? Além da umidade do ar, obviamente, que eu acabei de falar. Nessas regiões mais florestadas, como a floresta amazônica, as árvores vão impedir que os raios solares cheguem até o solo, tá? Incidam diretamente no solo. E isso vai diminuir, por exemplo, a absorção do calor no solo. Então, olha, as árvores são importantes, inclusive, para impedir que o solo absorva esse calor, né? Vai ter uma reflexão de acordo lá com o albedo das folhas, tá? E aí a gente vai ter a absorção menor do calor do sol no solo. É por isso que em áreas que não são florestadas, por exemplo, nas cidades, a gente tem um calor um pouco maior, tá? As árvores causam sombreamento, portanto, e impedem que o calor chegue ao solo, aumentando a temperatura do solo, tá? E, além disso, elas vão contribuir, então, na temperatura, né, mais próxima do solo, tá? Além disso, as plantas vão ter uma outra característica, elas vão retirar a umidade que está presente no solo, a partir das suas raízes, e vão transferir essa umidade para a atmosfera através das folhas. Isso é uma transpiração, tá? Nesse caso, então, a gente vai estar dizendo que é uma evapotranspiração que vai aumentar a umidade do ar. Vai aumentar então a umidade. Por isso que em áreas florestadas a gente tem uma maior umidade. Por isso que na floresta amazônica e na própria Mata Atlântica, quando a sua maior parte estava de pé, aqui a gente tinha uma maior umidade no ar, tá? E com a retirada da cobertura vegetal diminui a umidade também, além de aumentar o calor, portanto, tá? Então, isso vai ser importante, todo esse processo vai ser importante para transferir parte da energia solar ao processo de evaporação também, né? Vai diminuir a quantidade de energia que aquece a própria superfície e, consequentemente, o ar próximo da superfície, tá? Então, aí que está um dos fatores que a gente vai sair contra, então, aos desmatamentos de grandes proporções de área, tá? Isso vai diminuir, então, uma umidade do ar quando a gente diminui essa quantidade de florestas, né? Quando há o desmatamento, então, e vai elevar a temperatura significativamente nessas áreas, tá? Uma temperatura média muito maior, porque vai ter um aumento da absorção e radiação do calor do Sol diretamente no solo. Isso, obviamente, vai aumentar, então, a temperatura na parte mais superficial, tá? Nessa área mais superficial do solo, e vai aumentar a temperatura para a gente que está nessas regiões. Não é à toa, de novo, que dentro das cidades, que a gente vai ter uma menor cobertura vegetal, a gente vai ter uma temperatura média de calor maior, tá? Beleza? Então a vegetação também vai ser fundamental, como eu falei, ela vai ser fundamental para a formação
das massas de ar úmidas que se formam nos continentes. Geralmente as massas de ar que se formam nos continentes são massas de ar seca, que eu falei para vocês, mas quando a gente tem áreas florestadas, a gente vai ter uma massa de ar úmida. E aí, por exemplo, as massas de ar úmida que se formam na região amazônica são fundamentais para a formação de chuvas aqui na nossa região, quando elas se deslocam para a região sudeste, para a região sul, tá? Para a região centro-oeste. E elas se deslocam nesse sentido também em função de um outro fator climático, em função de uma outra característica, um outro fator que é fundamental. Beleza? Então, não vamos esquecer da vegetação aqui também como um fator climático bom, é importante. Vamos ver um outro fator climático. Bom, gente, um outro fator climático fundamental aqui também é o relevo, tá? O relevo vai ser importante também, a formação do relevo, a formação então desse relevo, né, nos diversos lugares, diversos continentes, vão ser fundamentais aqui para a gente também entender o clima, assim como os outros fatores. Combinando com os outros fatores, o relevo vai ser também fundamental para a gente entender os diferentes climas, tá? E de que forma ele vai influenciar? O relevo, ele vai influenciar aqui, ele está associado primeiro à altitude, né? Lembra que a gente falou lá, um dos primeiros fatores climáticos que eu citei foi o fator altitude, né? Lembra que quanto mais alto a gente vai ter numa menor coluna de ar, uma menor quantidade de concentração de gases e, portanto, nessas regiões mais altas a gente vai ter uma temperatura média mais baixa, né? Enquanto que em áreas de planície, áreas de planícies oceânicas, por exemplo, a gente vai ter vai ter uma temperatura em média mais quente, em função da gente estar no nível do mar, ter uma maior quantidade de gases, uma maior quantidade de concentração de gases nessa região, tá? Vai ter uma maior absorção pelo sol, por exemplo, né? A absorção do calor que vem do sol que vai ser refletido aqui da superfície. Então a gente vai ter, em média, uma maior temperatura em áreas de planície, em áreas principalmente de planície costeira, tá? Então, primeiro o relevo já tem essa associação aí com a altitude, tá? Além disso, o relevo ele também vai influenciar na temperatura, na umidade, porque ele pode facilitar ou dificultar a circulação das massas de ar, por exemplo, né? Então, a gente tem um facilitador, ou, por exemplo, uma criação de corredores para essa massa de ar circular de forma mais livre, ou ele vai impedir que outras massas de ar se desloquem. Como assim? Ó, na Europa, por exemplo, a gente tem na parte central da Europa, a gente tem uma planície, uma área mais baixa. Essa área mais baixa vai facilitar, por exemplo, que correntes que vêm do oeste na Europa adentrem correntes que vêm do oceano, da direção oeste para leste, adentrem de forma facilitada na parte da Europa Central. Isso faz com que a gente tenha uma ocorrência maior de chuva, que são massas de ar vindo dos oceanos carregadas de umidade. Isso facilita a chuva, a presença da chuva na Europa, em muitas áreas da Europa. Isso vai ajudar na diminuição da temperatura média anual, né, principalmente no momento do verão. Então, ó, é um exemplo de facilitador, umas áreas de planície da Europa. Quer ver um outro exemplo? Nos Estados Unidos a gente tem grandes cadeias montanhosas, né? Essas cadeias montanhosas também, principalmente ali na região, por exemplo, da Califórnia, ela vai impedir que as massas de ar vindas do Oceano Pacífico adentrem o continente, dificulta então a passagem dessas massas de ar, essas cadeias de montanha, e faz com que nessa área mais próxima da montanha, como por exemplo em algumas áreas da Califórnia, da costa oeste dos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma maior ocorrência de chuva, em contrapartida lá na parte interior do continente, né, a gente vai ter uma menor quantidade de chuvas ali naquela área central dos Estados Unidos, na região oeste, muito conhecida aí pelos filmes de faroeste, que são áreas mais secas, né? É porque a gente tem uma cadeia de montanha impedindo então a entrada dessas massas de ar no continente, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo.
E no Brasil, ó, aqui a gente tem um mapa mostrando então o Brasil e como essas correntes, as massas de ar, elas vão circular. Ó, o Brasil tem aqui dentro dessa região mais próxima aqui do oceano, na parte litorânea, a gente tem a Serra do Mar, o Planalto Atlântico, as zonas da Serra da Chapada Diamantina, tá? A gente tem o Planalto das Borboremas, então a gente tem meio que um paredão formado aqui de um relevo um pouco mais alto que facilita aqui nessa região, entre o Planalto Central e essas regiões aqui de serras, facilita que entre correntes de ar polares que vêm aqui da região sul da Argentina, do hemisfério sul, aqui do extremo do hemisfério sul, que entram no Brasil. E esses corredores facilitam, por exemplo, que as massas de ar polares entrem no Brasil, tá? Inclusive elas entrem aqui por outros corredores. Aqui o Brasil, ó, a gente tem o Planalto Central e entre aqui a Cordilheira dos Andes a gente tem uma formação de um outro corredor também feito pelo relevo. Faz com que, por exemplo, algumas massas de ar polares entrem e cheguem até a Amazônia, que faz diminuir a temperatura, principalmente ali na parte oeste do Amazonas, no Acre e Roraima também, tá? E Rondônia, enfim, tá? A gente tem Rondônia. Na verdade, vai diminuir as temperaturas nessa área, né? Inclusive na Amazônia, a população local chama isso de friagem, tá? Que é um momento, em alguns momentos do ano, principalmente no inverno, que as massas de ar polar elas entram com mais facilidade, elas vão chegar até lá na Amazônia, diminuindo a temperatura drasticamente na Amazônia, mas principalmente nessas regiões, tá? Enquanto que o resto da Amazônia ela vai ter uma temperatura mais quente em função de estar próximo à linha do Equador, né? Mas em alguns momentos essas correntes de ar elas são facilitadas aqui pelo relevo, tanto para entrar aqui na região sul-sudeste do Brasil, quanto para adentrar a região centro-oeste, principalmente nesse corredor entre o Planalto Central brasileiro e a Cordilheira dos Andes, tá? Ao mesmo tempo que esse relevo ele facilita a passagem então dessas correntes polares que vêm aqui dentro o território, a gente vai ter também esse relevo mais acidentado aqui no litoral vai impedir as massas de ar úmidas que vêm do oceano que elas adentrem com mais facilidade dentro do nosso território, tá? Então, por exemplo, aqui entre a Serra do Mar, entre o Planalto Atlântico, a gente vai ter uma ocorrência maior de chuvas aqui nessa região, porque essa massa de ar úmidas elas são impedidas de passar com mais facilidade aqui para a parte central do Brasil, tá? Então, por isso, por exemplo, que a gente tem no oeste de São Paulo uma região um pouco mais seca, com uma menor quantidade de chuvas. A gente vai ter também nessas áreas de cerrado brasileiro também uma menor corrente uma menor ocorrência de precipitação ao longo do ano, enquanto que nessas áreas aqui próximo do litoral a gente vai ter uma maior ocorrência de chuvas, porque a massa de ar vem do oceano, né, e ela acaba sendo impedida, acaba acontecendo aí um impedimento de relevo e ela para adentrar, por exemplo, o território brasileiro, tá? Aqui no Nordeste isso aqui também é importante, que as massas de ar que vêm aqui do oceano, então são impedidas aqui pelo Planalto da Borborema, pela Chapada Diamantina, de áreas mais altas, acaba que aqui nessa parte de trás aqui do Nordeste a gente tenha, por exemplo, o sertão nordestino, essas áreas de sertão que tem uma menor ocorrência de chuvas ao longo do ano, tá? Então, essas massas de ar oceânicas que vêm aqui, elas acabam tendo um anteparo, acabam tendo um impedimento no relevo e acabam não entrando, não adentrando nessas áreas mais centrais do Brasil. Então vejam que o relevo ele também facilita ou impede a circulação das massas de ar. Portanto, é um fator climático fundamental. Beleza? Então a gente viu aí hoje o fator climático relevo, que a gente acabou de ver, o vegetação, e falamos um pouco sobre as correntes marítimas também, que são mais três fatores climáticos influenciadores dos diferentes climas do mundo, tá? Então a gente viu um conjunto de fatores climáticos nessas últimas aulas, beleza? Tá? Enfim, vamos lá. Um abraço e até a próxima aula.